Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Amém? Nós estamos nesta semana da paixão e onde nós, na sexta-feira, lembramos a crucificação de Jesus. No domingo que vem, lembramos a ressurreição de Jesus na Páscoa. Então, nessa semana, eu queria, acho que é um momento de eu queria assim trazer que carregássemos hoje à noite e levássemos para dentro dessa semana a pergunta: que tipo de adoração nós prestamos a Jesus, que morreu por nós, que ressuscitou? Tem pessoas, e a grande parte do mundo inteiro, nem está aí. Não tem nada de adoração, tanto faz como fez, se Jesus não significa nada para as pessoas. Tem pessoas que buscam a Jesus, que buscam a Deus por motivos interesseiros e adoram a Jesus, porque na realidade só tem interesse em ganhar. Tem só interesse em ganhar alguma coisa de Jesus, ganhar alguma coisa de Deus. Ganhou, sumiu. Tem pessoas que também, e acho que essa é uma pergunta que temos que nos fazer, que chega só num ritualismo, está com o corpo, mas não está com a alma, não está com o coração na presença de Deus e de buscar a Deus, seja na hora do culto, seja ao ler a palavra, ao fazer a meditação em casa. Mas eu não quero, assim, entrar tanto nesses dois, eu queria colocar hoje à noite, olhar dois extremos entre uma adoração a Deus debochada, que é o extremo, e uma adoração verdadeira. E ler um texto, eu comecei a pregar há 56 anos atrás. Eu assumi no tempo de estudante, em janeiro e fevereiro de 1968. A maioria de vocês não era nascida ainda. Eu assumi uma vez uma paróquia na localidade chamada Vale do Sol, região de Santa Cruz do Sul. Vale do Sul, eu assumi em janeiro e fevereiro aquela paróquia, porque o pastor tinha um curso e tinha férias, então eu fiquei cuidando daquela paróquia. Eram 6 comunidades. E eu não tinha nem 20 anos ainda, era estudante. 56 anos que eu prego, mas tem alguns textos da Bíblia que eu nunca preguei. Hoje à noite quero pegar um texto que nós nunca preguei nesses 56 anos. Ele está lá em Marcos, no capítulo 15, e vocês podem, tendo a Bíblia, abrir juntos, Marcos 15, versículos 16 até o versículo 20. Um trecho no meio daquela manhã de sexta-feira, quando Jesus foi levado pelas lideranças judaicas perante Pôncio Pilatos, o governador romano que governava sobre a Judéia, porque só ele tinha autoridade para sentenciar à morte alguém. Então eles levaram Jesus perante Pôncio Pilatos, e depois de muito vai e vem e coisa assim, entre Pilatos e as lideranças judaicas, finalmente Pilatos cedeu e cedeu para a crucificação de Jesus. Mas aí aparece, logo depois que ele cede, sobre a crucificação de Jesus, entra um texto, que é um pedaço que é meio esquisito aí no meio. E esse trecho aqui de Marcos, que também aparece ele em Mateus 27, mas eu vou pegar o texto de Marcos 15, 16 a 20. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório. Deixa eu explicar. O governador romano, a sede do governo estava na cidade de Cesareia, no litoral, que era a cidade de Porto.
onde Pôncio Pilatos, o governador, onde ele governava a Judéia. Mas nessas épocas de festas e coisas assim, o Pôncio Pilatos e a família, também a esposa dele, estava lá em Jerusalém, subindo a serra, Jerusalém ficava em cima. E os romanos tinham construído uma casa para o governador e um paláciozinho, um palácio nem tão pequeno, mas bem encostado, rente ao templo, ao pátio do templo, junto ao pátio dos gentios. Colado mesmo. Ali ficava o pretório. Esse era um palácio, um segundo palácio para o governador romano, e é aqui que isso acontece. Então aqui diz isso aí, nesse contexto. Os judeus não entravam numa casa de alguém que não era judeu. Então os sacerdotes, toda essa liderança judeu foi conversando com Pilatos, não entrando, mas ficando na escadaria, ficando na entrada no pátio ainda, enquanto que o governador chegou na entrada, na divisa entre o que era o pátio do templo e o palácio, o pretório. E Jesus foi levado agora para dentro. Diz, os soldados levaram Jesus para dentro, porque o julgamento aconteceu ali no limite ali. E levado para dentro do palácio, isto é, ao pretório. E reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura. Depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. E começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara. Cuspiam nele. Ajoelhavam-se. E lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Esse é o texto. Nesse texto, nós vemos, nesse pequeno trecho da Bíblia, naquela manhã, depois já estava decidido que Jesus ia ser crucificado, mas antes de levarem ele, acontece esse momento que é um tipo de uma adoração ao contrário. É um deboche. É uma adoração debochada de Jesus que ali esses soldados romanos fazem. Pilatos entrega Jesus aos soldados, aqui toda a tropa. A gente vê que depois que, na hora da crucificação, lá está um centurião. Tinha outros soldados, um grupo pequeno, mas estava lá um centurião. O centurião comandava 100. Possivelmente, aqui está toda essa tropa dos 100 está envolvida nesse negócio aqui. Então, os Pilatos entregam eles para os soldados. Não tem razão nenhuma para isso ali, fazer isso aqui. E o que esses soldados romanos fazem com Jesus? Talvez uma das coisas mais feias, mais vergonhosas, mais humilhantes que se pode fazer. É uma espécie de uma adoração, eles se ajoelham na frente e adoram. Naturalmente de deboche. Então é uma espécie de uma adoração debochada. No fundo, por trás disso está Satanás, para tentar para pisotear sobre Jesus. O que eles fazem? Em primeiro lugar, eles vestem Jesus com um manto de púrpura. Púrpura era a roupa mais cara que existia na antiguidade. Era sempre feito dos melhores tecidos. Mas o caríssimo, porque isso só reis e pessoas muito ricas podiam usar púrpura, ter uma roupa de púrpura. E eles devem ter pego isso do governador, não sei de onde que tiraram isso daí.
mas era uma roupa caríssima. E o caro é justamente por causa da cor. A cor era vermelho escarlate, um vermelho forte, que na antiguidade não tinha as tintas como hoje. Para conseguir extrair essa tinta, se extraía isso de umas conchas que há no Mar Negro e parte do Mar Mediterrâneo, conchas do mar que eram fervidas e dali saía esse sumo, formava uma tintura, essa tintura vermelho escarlate. E isso era muito difícil de preparar e muito escasso também, por isso que também era muito caro. Então, vestiram Jesus realmente com a roupa mais fina, mais chique que se conhecia há 2000 anos atrás, dentro do Império Romano. E como isso era caríssimo, isso era uma maneira disfarçada, de alguma forma, de trazer Jesus como rei, né, que era chamado de rei dos judeus, e para ilustrar isso perante, de zombar de Jesus, fazer isso aí. Então, o que eles fizeram mais? Eles teceram uma coroa, mas não colocaram sobre Jesus uma coroa de ouro com pedras preciosas, como normalmente as coroas de reis são. Mas eles tecem uma coroa com espinhos, galhação de espinhos, e cravam ela na cabeça de Jesus. De modo que penetra fundo. Né? Vocês conhecem a primavera, ou conhecem algumas plantas que têm espinhos extremamente pontiagudos, doídos, cravam isso como coroa na cabeça de Jesus. E aí eles saúdam de uma forma sarcástica, saúdam a Jesus, faz saudações para ele como se ele fosse, né, grande rei, grande autoridade. Né? Eles fazem reverências e se ajoelham na frente de Jesus e adoram ele em deboche, de uma forma debochada. É uma encenação que revela, no fundo, o que há no coração do ser humano: a maldade. A maldade que existe no ser humano aqui sai toda expressada nesse momento. Eles pegam um caniço, um cano. O texto de Mateus diz que eles deram isso como cetro de governante para Jesus. Era um cano, não sei de que era, mas um caniço, e pegam dele da mão de Jesus e batem na cabeça de Jesus. Batem nele. Diz isso, né? E daí eles se ajoelham, se ajoelham na frente de Jesus, o adoram de uma forma debochada, e assim eles humilham Jesus. E qual foi o objetivo? O que realmente era o objetivo de tudo isso? Da parte deles era escarnecer. O texto diz no versículo 20, depois de terem escarnecido. Realmente queriam escarnecer, queriam menosprezar, desacatear Jesus, botar ele realmente abaixo, né, botar ele para baixo ao máximo possível. Atrás disso tem todo um agir de Satanás, né, que está por detrás disso. Mas está aí nesse coração humano. E quando eles terminam todo esse escarnecer de Jesus, eles, depois de terem debochado, humilhado, eles tiram de novo aquela roupa de púrpura dele e vestem Jesus de novo com as suas roupas. E daí eles conduzem ele para fora daquele ambiente do palácio, e trazem Jesus para fora para agora ele ser crucificado, porque Jesus seria o sacrifício dessa adoração vil deles. O sacrifício deles. Jesus foi o sacrifício.
o Cordeiro de Deus que é sacrificado por nós. Bom, esses soldados não sabiam. Mas tudo isso, por mais absurdo, por mais humilhante, da natureza humana que se fez com Jesus, tudo isso estava dentro dos propósitos de Deus. Estava dentro dos planos de Deus para a nossa salvação. Tudo o que Jesus sofreu, toda humilhação, fazia parte do plano salvador de Deus para aqueles que crescem nele. Ou seja, o grande objetivo do diabo foi desses homens foi de escarnecer, mas o objetivo de Deus, com todo esse sofrimento e humilhação, era a nossa salvação, a salvação daqueles que seriam e são o povo de Deus. Isso já o profeta Isaías, uns 800 anos antes, já havia falado no capítulo 53 de Isaías, vocês podem ler, lá diz, ele, referindo-se ao Messias que viria, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia na sua aparência para que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Irmãos, diante disto, desse ultraje, diante dessa humilhação, nós precisamos nos perguntar, e o que nós fazemos com Jesus? E o que nós fazemos com Jesus? Qual é a nossa maneira de agir com Ele? Qual é a nossa maneira de cultuar a Ele? Como nós prestamos culto a Jesus? Então, em contraste com essa adoração debochada, uma anti-adoração, eu gostaria de colocar 3 pontos, pelo menos, sobre uma adoração verdadeira da nossa parte. Que não seja uma adoração superficial, não seja só de corpo, ou de formas, não, de rito, que não seja só uma coisa interesseira, mas 3 coisas que eu gostaria de dizer sobre uma adoração verdadeira. A primeira, que a adoração verdadeira é um ato, em vez de humilhar como eles humilharam, é um ato de nós nos humilharmos. De nós nos humilharmos diante da revelação e da santidade de Deus. Não esqueçamos, esse que aqui é crucificado, é humilhado dessa forma. Se você olhar nisso do Evangelho de João, outros textos nós lemos, foi Jesus quem criou todo esse universo. Todas as coisas foram feitas por intermédio do Verbo que é Jesus. Ele é o Criador do universo todo. E aqui é humilhado dessa forma. Ele Deus que veio a esse mundo se tornou um ser humano. E sofre uma humilhação pior, não dá para ser. Mas ele é o santo. É aquele que não tem pecado. Ele é o santo. Ele é o eterno que dura sempre. Nós somos passageiros, muito passageiros, rapidamente passamos. Eu estava ainda pensando, nós estamos morando 20 anos na vila, se eu viver mais 20 anos, vou estar com 96. Então, acho que não vai dar, né? Não tem mais esse tempo, né?
O tempo passa muito rápido nesse mundo. Nós somos passageiros, mas Ele é o eterno. Ele é o santo. Ele é o todo-poderoso. Ele poderia ter reagido ali se quisesse. Não reagiu. Então, os soldados romanos zombaram de Jesus porque não tiveram da parte de Deus a revelação de quem Jesus era. Eles não sabiam com quem estavam lidando. Não tiveram essa revelação. Não foram capazes de enxergar que Jesus era o Filho de Deus. Não perceberam que estavam diante do próprio Deus, do Santo Deus, do Criador do universo, inclusive de nós, perante o único Deus que existe. Eles não perceberam. Por isso, também não foram capazes de se humilharem diante dele. Outras pessoas reagiram muito diferentes. Se nós olhamos, por exemplo, o discípulo Pedro, lemos quando em Lucas 5 nós lemos, já tinha ouvido alguma coisa de Jesus, mas numa manhã Jesus está lá na praia do lago de Genezaré, Pedro e a sua turma tinham pescado a noite inteira, pego nada, estavam limpando as redes, e Jesus ensinou as multidões, pegou o barco do Pedro e do sócio dele, e afastou um pouco da praia para poder público na frente. Jesus foi ensinando as pessoas e terminando os ensinos, Jesus diz para o Pedro: vai lá para os fundos e com as suas redes vai pescar. Puxa, noite inteira, o cara que nunca pescou vai ensinar para mim que sou pescador profissional. Mas ele obedece. Ele vai e acontece, eles não tinham pego nada de peixe e a rede enche de peixes que eles não conseguem dar conta sozinhos. Tem que chamar o pessoal do outro barco para ajudar a tirar os peixes. E quando isso acontece, qual é a reação de Pedro? Pedro chega perante Jesus, cai no chão, ele se prostra e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Essa é a atitude de adoração, quem percebe quem Jesus é. Ele se humilha, ele se prostra, ele diz: afasta de mim. Então, a primeira coisa que estou querendo dizer para vocês, a primeira coisa na adoração, uma adoração verdadeira, é um ato de humilhação diante da revelação da santidade de Deus, que nós tenhamos uma postura de humilhação. Aliás, também Isaías, quando ele ainda não era profeta, era um homem comum, ele vai para o templo, e lá no templo ele tem uma visão de Deus. Na realidade não viu Deus, viu só roupas de Deus. Aí veio os querubins, os anjos de Deus na volta, e ele ficou, o que ele diz lá? Ele diz lá que ele caiu, se prostrou, e ele disse: ai de mim, porque eu sou pecador, sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, quer dizer, que fala besteira, fala bobagem, fala coisa errada. E ele mesmo sentiu, provavelmente naquele dia andou ou mentindo, ou sei lá o que ele andou fazendo, se deu conta. Ele vê a sua pecaminosidade, ele cai no chão e diz: ai de mim. Esta é a postura que tem que estar no nosso coração diante de Jesus. Ele é o Santo, ele é Deus, eterno, Criador de todas as coisas. Ele se humilhou por amor a nós e fez um ser humano para morrer, passar por essas coisas, para morrer por nós, para nos reconciliar com Deus Pai. Então, a nossa postura, em primeiro lugar, perante Deus, perante Jesus, é que o primeiro sentimento que invade o coração de um verdadeiro adorador é o sentimento de indignidade diante do Senhor e de uma postura de humildade perante Ele. Mas também pode chegar em confiança, porque é um Deus gracioso e amoroso.
Mas isso não tira a nossa postura de sentimento de indignidade de chegar com humildade na presença de Deus. Essa é a primeira coisa. Uma segunda coisa, a verdadeira adoração, ela se fundamenta sobre a obra de Jesus, o que Jesus fez. Esses 2 dias, sexta-feira, com a morte de Jesus, e domingo de Páscoa, onde Jesus ressuscita, são os 2 dias mais importantes em toda a história da humanidade. Porque eles decidem, é onde Deus veio, se tornou ser humano entre nós. E ele morre e ressuscita. Morre pelos nossos pecados. E ressuscita para que nós possamos ressuscitar e ter vida eterna. São os dias mais importantes. E esse é o fundamento, né, para a nossa adoração. Os soldados romanos em nada se identificaram com Jesus. E por esta razão não se humilharam diante de Jesus. Ao contrário, eles humilharam Jesus. Não reconhecem em Jesus nem a sua realeza e nem o seu caráter divino de Jesus, que ele é Deus. E por esta razão, a obra de Cristo não lhes diz nada. E nem eles têm parte do benefício desta morte e da ressurreição de Jesus. Para eles, eram supostos candidato a rei dos judeus que não deu certo, né? E de forma alguma era o seu rei. Mas para nós, ele é o nosso rei. Ele é o Senhor. É aquele que tem a autoridade sobre as nossas vidas. E a quem nós devemos ouvir. Se aqueles soldados romanos conhecessem quem Jesus era realmente e crescem que ele morreu pelos pecados deles, todo o comportamento deles teria mudado. Eles teriam as suas vidas transformadas. Pois o reconhecimento de quem é Jesus e o que ele fez por nós é que opera transformação em nossa vida, em nossa postura, em nosso agir perante Deus e nosso agir perante as outras pessoas. Então, a adoração, ela implica em mudança na nossa vida, que vem a partir daquilo que Jesus fez por nós na cruz e ao ressuscitar. O profeta Miqueias, no capítulo 6, versículo 6 e no versículo 8, parte do versículo 6 e versículo 8, faz a pergunta e tem uma resposta interessante lá. Lá diz o profeta Miqueias 6 e 8. Lá diz assim: com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Quer dizer, como é que eu vou adorar a Deus? Como é que eu vou chegar perante Deus? Ele pergunta, com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante Deus exaltado? Estava pensando talvez nos animais de sacrifício e sei lá o que mais, tudo que ele podia estar pensando. E aí a resposta no versículo 8 da palavra. Ele mostrou você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige para quem quer adorá-lo e chegar perante ele. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Pratique justiça, faça o que é certo. Faça o que é certo, perante Deus e perante as pessoas. Isso faz parte da nossa adoração a Deus, para chegar a Ele. Seja fiel. A fidelidade de buscar a Deus, a fidelidade de servir a Ele e estar na comunhão com os irmãos da fé, a fidelidade de estar à disposição de Deus naquilo que Ele me capacita. Ser fiel. Também a fidelidade
nos seus mandamentos, também quando fala do casamento, sermos fiéis. E a terceira coisa é a humildade, andar humildemente perante Deus. Ao contrário do que aqueles soldados fizeram, que humilharam. Mas a adoração perante Deus, que tem sua base no que Jesus fez e que se humilhou. Se humilhou porque esse era a vontade do Pai Celestial. Se humilhou, leva-nos a ter uma postura com base no que Jesus fez. Ele se humilhou ao ponto de deixar que fizessem isso que nós vimos aí. E deixassem que eu carregassem para o Gólgota e eu crucificassem. É toda essa humilhação. Andar humildemente. Ele andou de forma humilde. E assim o nosso culto a Deus faz parte de sermos humildes. Andarmos humildemente perante Deus é andar diante de Deus, saber nosso lugarzinho, que nós somos pozinhos só nesse universo de Deus. Mas também de andar humildemente na relação com outras pessoas. Porque cada outra pessoa, por mais defeituosa que ela é alguém que Deus criou e eu preciso manter o respeito. O apóstolo Paulo, ele ensina, e eu vou ler num desses ensinos dele sobre os ensinos do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5,15. O apóstolo diz assim: e ele morreu por todos para que aqueles que agora vivem, quer dizer, ele morreu para que nós vivêssemos pela fé nele. Ele morreu por todos para que todos que nele vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, o nosso culto tem essa base do que Jesus fez ao morrer por nós. Se fundamenta sobre isso. E com isso, nós recebemos vida, uma nova vida, para não vivermos mais egoisticamente, simplesmente para nós, mas vivermos para Ele. Vivermos para Ele. Tudo o que, em última análise, nós fazemos, não só em termos de igreja, mas também na vida, deveria ter em mente: estou fazendo para Deus. E quando eu tenho em mente que um culto isso, ou tudo o que estou fazendo, não é simplesmente para mim, é para Deus, eu vou pensar duas vezes sobre o que e como eu faço as coisas. Terceiro lugar, a adoração verdadeira é feita em espírito e em verdade. Jesus ensinou quando ele encontrou aquela mulher no poço de Sicar, em João 4, versículos 23 e 24, conversando com a mulher, porque a pergunta era: qual é o lugar certo para adorar, aqui ou lá? E Jesus disse: tanto faz, lá ou aqui. Essa não é importante. Amém, se você busca Deus, está de joelhos, ou está em pé, ou está sentado. Não é esse o decisivo. Se você usa essa roupa ou aquela roupa, isso não é decisivo. Se você canta em pé ou sentado, na minha infância, se cantava sentado e se orava em pé. Hoje está mais ou menos o contrário. Né? E são formas. Não é isso que é decisivo. Mas Jesus diz, não é também o lugar que importa. Jesus diz: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tudo que aqui esses soldados
soldados romanos fizeram naquela sexta-feira de manhã, não foi nada em espírito, foi tudo na carne. E que carne? Carne ruim. Tudo o que esses soldados fizeram foi segundo a sua própria mente, seus impulsos humanos egoístas. Foi segundo a sua inclinação para o mal. Arquitetado por trás disso, atrás disso também está o diabo que queria humilhar Jesus. Tudo o que aqueles soldados romanos fizeram naquela sexta-feira de manhã foi o contrário de uma adoração verdadeira, que continha nada de verdade. Continha só maldade. Nada de verdade, só maldade. Agora, o que significa, então, adorar a Deus em espírito e em verdade? Jesus disse: os verdadeiros adoradores adoram a Deus o Pai em espírito e em verdade. Significa que é uma adoração feita através do único e verdadeiro meio de adoração, que é Jesus Cristo. A verdade é Jesus. Então a adoração é através de Jesus. Não tem outra maneira de adorar a Deus, a não ser através de Jesus. Não há necessidades, e Jesus está nesse contexto, não há necessidade de holocaustos de animais, não há necessidade de sacrifícios, não há necessidade de objetos ou qualquer coisas para adorar. Nós adoramos e nós chegamos perante Deus por meio de Jesus, que é a verdade. Significa então que a verdadeira adoração só pode ser prestada por meio de Jesus Cristo. Só quando nós também temos a revelação e percebemos o que é e cremos o que Jesus fez na cruz e na ressurreição por nós. Só por meio dele é que nós chegamos ao Pai. Significa que a verdadeira adoração só pode ser realizada por meio do Espírito Santo. Pelo mover do Espírito Santo dentro de nós, que nos move a uma adoração a Deus. E isso quer dizer que somente aqueles que nasceram de novo, aqueles que creem em Jesus, que têm o Espírito de Deus dentro deles pela fé, podem prestar um verdadeiro culto a Deus. Quem não crê que Jesus morreu pelos seus pecados, é que não crê que Jesus ressuscitou e nos vai ressuscitar, não tem como adorar a Deus em espírito e verdade. Não tem como prestar um culto, uma adoração verdadeira. Adorar a Deus em espírito e verdade significa uma adoração interna. Uma adoração simples. Não precisa sofisticação, não precisa pompa, não precisa nada disso. Adoração simples. Significa uma adoração reverente, cheia de temor, mas com confiança. Porque Ele morreu por nós por amor e nos agracia com perdão. Então, esta postura é muito mais adorar a Deus em espírito e verdade, é muito mais a nossa postura interna de reconhecimento pelo que Deus fez por nós, em Jesus Cristo, quem Ele é, o Santo Deus, o Eterno, Todo-Poderoso. Mas que nós podemos chegar com toda simplicidade em qualquer lugar, porque Ele está conosco em qualquer lugar. Mas também tem sempre a ver com isso, é sempre uma adoração de acordo com o que prescreve a palavra de Deus. Pois é a palavra de Deus que nos ensina a maneira como Deus quer ser adorado.
Então não é conforme as nossas invenções, nossas formas que nós queremos criar para adorar a Jesus, adorar a Deus. Vamos olhar para a palavra. Isso é muito mais humildade perante Deus, reverência perante Deus, confiança sim, sinceridade. E crer que Jesus morreu pelos nossos pecados para nós e nos reconciliou com o Pai e nos dá, junto com a sua ressurreição, da sua ressurreição, com temor, com reverência, mas com confiança. É a nossa adoração. Simples, mas sincera. É o coração que determina. É a verdade que determina. É muito mais o nosso interior do que nossas formas exteriores. É em espírito. Não é as formas exteriores, são as coisas internas nossas. Quero convidar o grupo para chegar. Enquanto deixa eu só repetir no final de novo. Eu queria assim que nós fôssemos essa semana com essa pergunta, agora do ponto de vista pessoal. Como é que é a minha adoração a Jesus? Minha adoração a Deus? Claro, não vai ser como a dos soldados. Mas também não deveria ser uma coisa feita só pro forma. Não pode ser só pro forma. Não pode ser só uma coisa, um ato religioso que a gente faz pro forma. Não pode ser simplesmente também de uma coisa interesseira só para eu ganhar alguma coisa que eu quero ganhar de Deus. Mas vai ser pelo que eu recebi dele em Jesus Cristo na cruz e na ressurreição. Eu vou prestar meu culto a ele. Uma adoração verdadeira. É uma adoração em espírito e em verdade que nos conduz a Cristo. Uma adoração verdadeira nos leva a um ato de humilhação diante da revelação da santidade de Deus. A adoração verdadeira tem a obra consumada por Jesus Cristo e a sua ressurreição como base, como fundamento. A adoração verdadeira tem a Cristo como mediador e como modelo para a nossa adoração. Fique refletindo, trabalhando para si mesmo agora, como vem sendo a sua adoração a Deus. Amém?